Ora vivam, meus caros amigos. Na semana passada, começando pelo princípio, falei-lhes da arte na pré-história e referi até alguns vestígios desses tempos aqui no Concelho do Crato. Hoje falo-vos da arte de uma grande civilização que se desenvolveu na Antiguidade ao longo de 30 séculos de história, que foi a civilização egípcia. Porque estamos em tempo de pandemia a falar de arte, vou justamente falar também de arte em tempo de pandemia ao longo dos tempos, porque ao longo da história da humanidade houve várias pestes e bem graves que alguns artistas registaram e fizeram chegar até nós através das suas obras. Também hoje muitos artistas em todo o mundo e por várias formas estão a representar nas suas obras este fenómeno dramático que nos atinge a todos e alguns de forma humorística e hilariante para que tudo não seja só tragédia. Para finalizar, mostro-vos imagens que guardei da primeira exposição de desenho dos alunos de desenho e pintura da vossa Universidade Sénior do Crato, que teve lugar, como se lembram, no Museu Padre Belo, em janeiro de 2018. Uma das principais civilizações da Antiguidade foi a que se desenvolveu no Egito. Era uma civilização já bastante complexa na sua organização social e riquíssima nas suas realizações culturais. Além disso, os egípcios produziram uma escrita bem estruturada, graças à qual temos um conhecimento bastante completo da sua cultura. Mas a religião é talvez o aspecto mais significativo da cultura egípcia. Tudo no Egito era orientado pela religião. É claro que o mais impressionante da cultura egípcia é a sua arquitetura, das pirâmides e das esfinges. Bom, mas não vou falar disso aqui. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião, como atrás disse, servindo de veículo para a difusão dos preceitos e das crenças religiosas. Por isso era bastante padronizada, não dando margem à criatividade ou à imaginação pessoal. Assim, os artistas egípcios foram criadores de uma arte anónima, pois a arte deveria revelar sempre um perfeito domínio das técnicas de execução e não o estilo do artista. Dessa forma, a pintura e nos baixos relevos existiam muitas regras a serem seguidas e entre elas a lei da frontalidade, que tanto caracteriza esta arte egípcia. Era rigidamente obrigatório essa lei. E essa lei determinava que o tronco da pessoa fosse representado sempre de frente, enquanto a cabeça, as suas pernas e os seus pés eram vistos de perfil. Bom, de acordo com essa convenção, a arte não deveria apresentar uma reprodução naturalista, portanto que sugerisse uma ilusão de realidade. Assim, diante de uma figura humana retratada frontalmente, o observador não poderia confundi-la com o próprio ser humano. Pelo contrário, deveria reconhecer claramente que se tratava de uma representação. A manifestação artística que ganhou as mais belas representações do Antigo Império foi a escultura. Apesar de nessa arte existirem também muitas convenções, a escultura desenvolveu uma expressividade que surpreende o observador. As estátuas revelam dados particulares dos retratados. A sua fisionomia, os seus traços faciais, a sua condição social até. Um bom exemplo disso é a imagem de um escriba representado no gesto típico da sua função. Entretanto, durante o Médio Império, os sacerdotes tinham imenso poder
e passaram novamente a dirigir o Egito ao lado do faraó Tutankhamon. Mas o novo faraó morreu com apenas 18 anos de idade. Na sua tumba, no Vale dos Reis, o pesquisador inglês Howard Carter encontrou em 1922 um imenso tesouro. O túmulo desse faraó é uma grande construção formada por um salão de entrada, onde duas portas secretas dão acesso à sala sepulcral e à chamada Câmara do Tesouro. O tesouro aí encontrado era constituído por vasos, arcas, um rico trono, carruagens, esquifes e inúmeras peças de escultura, entre as quais as duas estátuas de quase 2 metros representando o jovem soberano. A múmia imperial estava protegida por 3 sarcófagos, um de madeira dourada, um outro também de madeira, mas com incrustações preciosas, e finalmente o que continha o corpo do faraó em ouro maciço, com aplicações de lápis lazuli e coralinas e turquesas. Após o reinado de Tutankhamon, os reis da dinastia seguinte preocuparam-se em expandir o poderio político do Egito. Essa expansão foi conseguida por Ramsés II. Consequentemente, toda a arte do seu reinado foi uma demonstração de poder. Isto pode ser observado justamente nas estátuas gigantescas e nas imensas colunas comemorativas dos feitos políticos desse tal soberano. Data também dessa época a utilização dos hieróglifos como elementos estéticos que começam a ser esculpidos nas fachadas e nas colunas dos templos, com a intenção de deixar gravadas para a posteridade os feitos do tal Ramsés II. Assim, passaram a fazer parte da ornamentação das próprias obras arquitetónicas. Após a morte de Ramsés II, o poder real tornou-se muito fraco e o império passou a ser governado outra vez pelos sacerdotes. Com isso, houve uma estabilidade apenas aparente e as ameaças de invasão acabaram tornando-se realidade. O Egito foi invadido sucessivamente pelos etíopes, pelos persas, gregos e finalmente pelos romanos. Essas invasões vão aos poucos desorganizando a sociedade egípcia e, consequentemente, a sua arte, que, influenciada dos povos invasores, vai perdendo as suas características e refletindo, por sua vez, a própria crise política do Império. Nos tempos que correm, somos invadidos diariamente e obsessivamente pelas imagens da pandemia que nos chega sobre todas as formas e de todos os lugares do mundo pelos modernos meios de comunicação. Mas a verdade é que os seres humanos, e sobretudo os europeus, estão de há muito habituados a contemplar imagens dedicadas a terríveis pestes, a vírus e pandemias de todos os géneros, pelo menos nos museus e nos livros dedicados à história da arte. Da antiguidade à época medieval, da Renascença à contemporaneidade, grandes artistas demonstraram o seu desejo de reproduzir em tela a realidade dos seus tempos. As doenças que assolaram e os que o rodeavam, as perdas das vidas humanas, o confronto da mortalidade e o seu desespero. Portanto, é o caso das obras que se seguem. Esta representação de enfermos socorridos por várias mulheres que não chegam para tantos doentes nas galerias do Lazaretto Vecchio, em Veneza, para onde eram abrigadas as vítimas da peste no século XVI, fazem pensar, de alguma maneira, nas atuais enfermarias subcarregadas do Covid-19.
Obra rica em detalhes, hoje patente no Museu do Prado, em Madrid, é uma das mais assombrosas representações sobre a devastação coletiva associada a uma pandemia. O mestre holandês Peter Bruegel, o Velho, imaginou um exército de esqueletos comandados pela própria morte a cavalo. Em fuga ou capitulando e impotentes perante o ataque, são visíveis pessoas de todas as classes sociais, camponeses, soldados, nobres, cardeais. A presença da peste está refletida nos gestos da multidão, representada neste quadro. Tapam rosto, nariz e boca numa tentativa de evitar a inalação da doença. No chão, vários corpos, vítimas. Ao fundo, observam-se os cadáveres envoltos em panejamentos a serem carregados para cerimónias fúnebres. O artista recriou a história de uma pandemia antiga narrada no Velho Testamento, que era a praga divina enviada aos filisteus por castigo por terem roubado a arca da aliança ao povo de Israel. Nesta obra, o artista retrata-se com a mulher e com uma criança, nus e fragilizados, já rodeados pela escuridão. A gripe espanhola, que assolou a Europa, reclamando milhões de vítimas, bateu à porta deste pintor austríaco, Egon Schiele, é como se chamava. Este quadro, a chamada Família, ficou inacabada, já que o vírus, veloz e contagioso, vitimou ambos com apenas 3 dias de diferença. Neste caso, o rosto de Eduardo Munch mostra-se esvaziado de expressão e sem energia. O pintor olha diretamente para o observador e o seu profundo isolamento é palpável mesmo. Mais reconhecido pela célebre pintura O Grito, o artista norueguês revelou assim o seu embate com a gripe espanhola, a que felizmente sobreviveu. Atualmente, o Covid-19 tem surgido como tema em diferentes manifestações artísticas. Desde a arte de rua, à escultura, à pintura. Sobre estas manifestações artísticas atuais, vamos ver aqui algumas imagens representativas. Também o humor está presente na arte em tempo de pandemia. Il Collari, que é um artista digital alemão, fez várias recriações de pinturas clássicas em que forçou o distanciamento social. O
O uso de máscaras e de outras regras sociais impostas por esta pandemia está também registada nas imagens com muito humor que se seguem. Como disse no início, vou recordar-vos a primeira exposição que fizemos em 2018 no Museu Padre Belo. No ano seguinte fizemos outra exposição, mas de pintura, que correu as freguesias do Crato. Mas isso fica para a próxima. E pronto, por hoje é tudo. Fiquem bem, sejam felizes.